Boa noite, meus amigos. Estamos recebendo a nossa amiga Beth, que ela veio passar para a gente o estudo do Livro dos Espíritos, Retorno à Vida Corpórea. É a pergunta 766 até a 775 do Livro dos Espíritos. E você poderia iniciar com uma prece, amiga Beth, e no final a vibração e a prece? Até 1 hora. Acho que até 1 hora dá. Você acredita? Sim, acho que sim, dá sim. Então tá bom. É com você, amiga. Sem mais delongas. Obrigada, Rodrigo. Muito boa noite a todos. E elevemos o pensamento a Deus, a Jesus, aos nossos mentores, ao mentor do SEAC, e nos amparem, nos inspirem nesses instantes, para que possamos aprender um pouquinho mais desses maravilhosos ensinamentos da doutrina espírita, especialmente o Livro dos Espíritos, esse estudo tão importante nas nossas vidas, que possamos entender todos esses conhecimentos que a espiritualidade nos oferta e que possamos colocá-los em prática no nosso dia a dia, fazendo a nossa melhoria interior. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Então, essa parte do Livro dos Espíritos, é o capítulo 7, questão 766 a 775, tem três subitens, né? Necessidade da vida social, vida de isolamento, voto de silêncio e laços de família. Vamos lá para a primeira parte, necessidade da vida social. Será que a gente precisa viver em sociedade? Dá para viver sozinho? A gente evolui tanto quanto em sociedade quando a gente se isola? Tudo isso o Livro dos Espíritos nos ensina. Então, na questão 766, Allan Kardec pergunta: a vida social está na natureza? Quer dizer, existe em tudo a vida social, nas plantas, nos animais, nos seres humanos? E os espíritos respondem: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação, né? Aos nossos relacionamentos. Então, a gente ouve, a gente fala, a gente ouve, tudo isso faz parte da comunicação nos interrelacionamentos, não é à toa que temos esses dons, tem uma função importantíssima. E tem um livro chamado Filosofia Espírita, em que o espírito Miramês faz comentários de cada questão do livro dos espíritos, né, ele faz um comentário. Então, ele explica que a vida social existe também entre os animais, os peixes, tem muitos peixes que nadam em cardume, muitas aves voam em bando, migram de uma região para outra, e outros animais sociais, como os cupins, as abelhas. E a vida social está em tudo, em dimensões diferentes, né? Então, o Miramês fala até entre os minerais, porque a aglomeração de um certo mineral para formar uma montanha daquele minério é uma sociedade. Está também nas plantas, nas florestas, por exemplo, é, entre os animais e entre os homens, para que haja harmonia e bem-estar, tanto entre animais e entre homens. O grande filósofo grego Aristóteles, que viveu no século III a.C., já dizia que o homem é um ser social, pois é de sua natureza viver em sociedade. E ao buscar a felicidade, ele só a encontra na convivência humana. Então, estar com as outras pessoas, é a convivência humana, conversar, se divertir,
se relacionar para ter filhos, procriar, tudo isso é a busca da felicidade. O homem precisa sentir que pertence a uma coletividade, se sentir incluído. O ser humano necessita dos outros para sobreviver, para satisfazer as suas necessidades, então, por exemplo, de alimentação, ou quando fica doente, né, o outro cuidar dele no acidente, ou mesmo necessidade de afeto, principalmente quando a criança, quando nascemos, né? A criança é totalmente dependente da mãe nos primeiros semanas, meses de vida. E mais, o homem constrói o conhecimento e a cultura é o conjunto de crenças, de valores, de costumes, as linguagens de cada povo, as significações, né? Então, o homem constrói tudo isso, passa de geração em geração, e com isso promove-se o desenvolvimento da sociedade. Olha quanto a gente precisa, né, uns dos outros. Por exemplo, aqui nós estamos falando com o recurso do StreamYard, usando a internet. Outras pessoas desenvolveram toda essa tecnologia e agora nós estamos usufruindo. Então, o homem constrói conhecimento e nós precisamos de tudo isso. Na questão 767, Allan Kardec pergunta: o isolamento absoluto é contrário à lei natural? Porque às vezes a gente é forçado a se isolar, ou às vezes a gente passa um tempo isolado, mas o isolamento absoluto é ficar sozinho o tempo todo. E os espíritos dizem que, né, sim, é contrário à lei natural, visto que os homens procuram a sociedade por instinto, faz parte, né, da sua natureza, e que devem concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. Então, esse instinto para que, por conta da conservação, né, da nossa própria conservação. O Miramês fala que a missão de Jesus foi a valorização da vida social, né? Jesus não permaneceu solitário, ele escolheu 12 discípulos para conviver com ele, né? Então, a vida em sociedade é essa oportunidade de exercitarmos a caridade, o perdão, a tolerância, a paciência. Agora, a vida no isolamento tolhe o desenvolvimento desses valores morais. Às vezes ocorre assim um isolamento social involuntário. É uma imposição de isolamento, um afastamento da convivência com as outras pessoas. Então, nas situações de guerra, às vezes as pessoas ficam isoladas em abrigos. No caso da pandemia, do Covid-19, nas quarentenas, né? Quarentena significa 40 dias, mas o isolamento pode ser de 40 dias ou mais, ou menos, né? Ou então, às vezes, a pessoa é isolada num presídio, porque ele é um risco para a sociedade. Algumas seitas religiosas acham que é pecaminosa a convivência com a sociedade. E uma seita religiosa chamada Amish, né, em que eles vivem em comunidades isoladas, só entre eles. Não se misturam com, né, a sociedade em geral. Então, é um certo isolamento. E o isolamento social voluntário, né, das pessoas, as pessoas se afastam umas das outras. Então, tem esse isolamento involuntário, por exemplo, as pandemias, as guerras, ou a pessoa estar aprisionada, mas tem o isolamento social voluntário. Então, por exemplo, se a pessoa segue essa seita religiosa, ou às vezes as pessoas até estão com distúrbios emocionais, com depressão, ou aí ela quer ficar isolada, ou então, às vezes, ela está num grupo onde ela não se identifica com esse grupo, ela também prefere se isolar.
Então, é um isolamento social escolhido, né, de livre-arbítrio. E na questão 768, Kardec pergunta: o homem, procurando a sociedade, não faz senão obedecer a um sentimento pessoal? Ou há nesse sentimento um objetivo providencial mais geral? Quer dizer, existe um porquê, né, do homem procurar a sociedade ou, né, vai, né, do que ele decide? E os espíritos respondem, e o homem deve progredir. Sozinho, ele não pode, porque não tem todas as faculdades. É preciso, né? É preciso que haja esse contato dos outros homens. No isolamento, dizem os espíritos, o homem se embrutece, porque não desenvolve as suas qualidades morais, não exercita a caridade, a tolerância, e com isso se debilita, né? Debilita a sua força interior. E aí tem uma nota de Allan Kardec: nenhum homem tem as faculdades completas. E por essa união social, os homens se completam, né, uns pelos outros para assegurar o seu bem-estar e progredir. Por isso, né, o homem necessita um do outro. Os homens são feitos para viver em sociedade e não isolados. E o Miramês diz que o homem procura a sociedade por instinto, então esse instinto de conservação, de proteção, de pertencimento, procura por conta da sua inteligência, né? O homem já é um ser racional, então ele sabe que estando na sociedade, ele tem mais recursos de viver a sua própria vida, e também por intuição, que é uma mensagem da sua própria alma, porque é na sociedade que o homem evolui. E o homem não tem todos os dons desenvolvidos, também se fala Miramês, né? Por isso que ele precisa viver com o seu semelhante para se completar. O homem isolado, ele sofre muitas restrições. Além do que, né, no convívio há uma troca de experiências e surgem muitas oportunidades de aprendizado. Os semelhantes se juntam, diz o Miramês, os próprios pensamentos dos homens se reúnem por sintonia. Então, né, os pensamentos que são do mesmo teor, eles formam, né, uma massa, né, que segue pela psicosfera. São massas fluídicas que se congregam por peso, por vibração magnética, por junções atômicas, uns buscando aos outros da mesma estirpe. Então, por exemplo, um pensamento bom, é um pensamento de uma vibração elevada, tem um peso, vamos dizer assim, analogicamente falando, leve. Então, os pensamentos bons se atraem. E assim também os maus, né? E Miramês diz que a sintonia existe até entre as nações, né? Uma nação pode se sintonizar-se com uma outra, com essa e não com aquela, por conta da sua cultura, dos seus interesses. E agora a gente vai para o segundo trecho desse capítulo 7, vida de isolamento, voto de silêncio. Questão 769, Kardec pergunta: concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja na natureza, né? Então, né, faz parte da nossa natureza sermos seres sociais, né? Está lá no nosso instinto, a nossa inteligência procura essa convivência, a nossa intuição sabe que essa convivência é importante, então está na natureza. Mas, pergunta Kardec, como todos os gostos estão também na natureza, um gosta disso, outro gosta daquilo, por que o gosto pelo isolamento absoluto
seria condenável se o homem encontrar em sua satisfação. Então, tem aqueles, né, eremitas, né, que se isolam, vivem sozinhos num lugar ermo, né, o ermitão, que mora num lugar ermo, e ele gosta desse tipo de vida. Então, Allan Kardec pergunta, né, por que isso seria contrário à lei de Deus? Viver totalmente isolado, longe do convívio de todos? E os espíritos dizem, isso é uma satisfação egoísta. No entanto, há homens que encontram uma satisfação em se embriagar. Tu os aprovas? Eles perguntam para Kardec. Deus não pode ter por agradável uma vida pela qual se condena a não ser útil a ninguém. Então, a pessoa, né, que se isola totalmente, segundo, né, aqui ensinam os espíritos, é egoísta, ela acaba não sendo útil para ninguém. E o Miramês fala que o homem deve viver em conjunto, nós devemos viver, né, conviver com o próximo para ensinar o que a gente sabe, para aprender com o outro. E também a nossa luta deve ser em benefício de todos. Lutar pela justiça social, lutar pela tolerância, lutar pelo desenvolvimento da solidariedade, da fraternidade, pela prática do bem, diz o Miramês, em benefício de todos. Porque aquela pessoa que não é útil, né, que não vive na sociedade, que não aprende, não ensina, é uma pessoa que, no fundo, está morrendo. Ela está desperdiçando a vida que recebeu. E Jesus mesmo nos ensina, né? Que devemos servir ao outro, amando, e amar, servindo. Para a gente servir e para a gente amar, a gente precisa do outro. Questão 770. E pensar dos homens que vivem na reclusão absoluta para fugir ao contato do mundo? Ah, sabe, eu não gosto de ninguém, eu acho que o mundo é muito chato, a sociedade me contamina, vou morar sozinho. E aí, né? Que se pode pensar dessa pessoa? E olha que os espíritos respondem: duplo egoísmo. Mas Allan Kardec pergunta: mas se esse retiro, né? A pessoa se foi assim para o lugar ermo, tem por objetivo uma expiação, impondo-se uma privação penosa, não é ele meritório? Ou seja, a pessoa vai lá para como um sacrifício, uma autopunição, um automartírio. E eles respondem: é, é necessário que façamos mais de bem do que do mal, né? Então, fazer mais de bem do que se faz de mal é a melhor expiação. Então, em vez, né, de evitar conviver com o próximo, convivamos com o outro, evitando o mal, ele cai em outro. Quer dizer, quando ele se afasta para evitar esse contato com a sociedade, para não se contaminar, né? Então ele não quer o mal para ele porque acha que o mal vem do outro. Os espíritos dizem, quando ele evita o mal assim, porque está na concepção dele, né? Ele acredita nisso, ele cai em outro mal, visto que esquece a lei de amor e de caridade. Olha só, né? Ele acha que está lá, né, vivendo numa vida pura, não está se contaminando com nada, com as brigas que existem na sociedade, as intolerâncias, os conflitos, mas no fundo ele está causando mais mal do que bem. Por quê? Porque quando ele está nessa reclusão, ele deixa de aprender muitas lições. Por isso, é um duplo egoísmo, ele está lá no bem bom. Não cai na luta diária para se burilar, né, com as dificuldades da vida.
para evoluir. E ele diz que esse egoísmo torna a pessoa prisioneira de si mesma, paralisa muitas das suas faculdades espirituais, principalmente a caridade, porque ele está lá sozinho, ele não tem oportunidade de fazer a caridade, não tem oportunidade de ajudar ninguém. E o Miramães fala assim, olha, às vezes é até saudável alguns momentos de isolamento, para a gente meditar, fazer uma introspecção, uma autoanálise, isso faz bem. Mas o problema é o abuso, é esse isolamento exagerado, prolongado, porque há pessoas que se isolam anos a fio, justamente para não se contaminarem com as impurezas dos outros homens. E aí a gente viu que os espíritos disseram que isso é duplo egoísmo, né? Porque ele não ajuda ninguém e não se ajuda também. Mas nós precisamos auxiliar quem vem lá na retaguarda, auxiliar aquele que precisa de nós, assim como os benfeitores, né, nos auxiliam. E é preciso dar para receber, como ensinou Francisco de Assis, é dando que se recebe. E quando a pessoa está numa reclusão absoluta, ela está excluída da própria vida, né? Na questão 771, pergunta Kardec: que pensar daqueles que fogem do mundo para se votar ao alívio dos sofredores? Então, vamos dizer assim, a pessoa vive, né, numa sociedade dinâmica, numa cidade grande, mas aí ela vai, assim, para um país muito precário, cuidar de pessoas numa pequena comunidade, que estão sofrendo. Então, o que pensar daqueles que fogem desse mundo vibrante, cheio de gente, para se votar ao alívio dos sofredores? E os espíritos dizem, esses se elevam rebaixando-se, porque eles foram, né, na humildade, para auxiliar, para servir, e aí espiritualmente se elevam. Eles têm o duplo mérito de se colocar acima dos prazeres materiais e de fazer o bem para que se cumpra a lei do trabalho. E aqueles que procuram no retiro a tranquilidade que reclamam certos trabalhos, né? Então, por exemplo, alguns trabalhos, um astronauta, por exemplo, né? Ele fica isolado lá em cima, às vezes por semanas, meses, nas estações espaciais. Aí os espíritos dizem, isso não é o retiro absoluto do egoísmo. Eles se isolam da sociedade, mas estão trabalhando para a sociedade. O objetivo é nobre. Eles estão lá isolados, mas o fruto desse isolamento é promover o progresso da sociedade. Então, eles se isolam da sociedade, mas eles estão trabalhando por ela. Então, aqui a pergunta é: com que intenção a pessoa foge do mundo? Para ajudar os sofredores, como Madre Teresa de Calcutá, ou por egoísmo? Né? Eu vou morar sozinho porque eu não aguento ninguém. Jesus também, fala Miramês, Jesus fugia do mundo em certos momentos para aurir forças nas preces, para voltar e ajudar os aflitos. Então, para trabalhar para a melhoria do mundo, para o bem da coletividade. E o Miramês nos faz um alerta: o tempo passa, a oportunidade desaparece. Então, não vamos deixar de aproveitar essas oportunidades para praticar o bem.
Questão 772. Que pensar do voto de silêncio prescrito por certas seitas, desde a mais alta antiguidade, né? E daí os espíritos respondem: perguntais antes se a palavra está na natureza e por que Deus a deu. Então, tem algumas seitas religiosas em que as pessoas fazem voto de silêncio e para o resto da vida não podem conversar, não podem falar uma palavrinha. E aí os espíritos dizem, mas a palavra está na natureza, faz parte da natureza. Foi Deus que permitiu que esse dom se desenvolvesse. E Deus condena o abuso e não o uso das faculdades que concedeu. Eles dizem, entretanto, o silêncio é útil, porque no silêncio te concentras e teu espírito torna-se mais livre, pode então entrar em comunicação conosco. Então a gente, né, faz uns momentos de silêncio, aí a gente entra em comunicação com o nosso mentor, com o nosso anjo da guarda, porque o espírito está mais livre. Mas o voto de silêncio, os espíritos dizem, é uma tolice. Olha, o voto de silêncio é uma tolice. Sem dúvida, os que olham suas privações voluntárias como atos de virtude têm uma boa intenção, mas eles se enganam. Então, né, aqueles religiosos que fazem votos de silêncio, principalmente as religiosas, né? A intenção é boa, mas estão enganadas. O voto de silêncio é uma tolice. Deus deu a palavra para ser usada. Ou aqueles que se isolam na montanha e moram sozinhos, eles têm uma boa intenção, eles acham que estão evoluindo, mas eles estão enganados, porque não compreendem suficientemente as verdadeiras leis de Deus. E aí tem o comentário de Allan Kardec. O voto de silêncio absoluto, né, ó, do resto da vida, da mesma forma que o voto de isolamento, aquele isolamento absoluto, priva o homem das relações sociais que podem lhe fornecer as ocasiões de fazer o bem e de cumprir a lei do progresso. Quer dizer, com isso, ele, sem falar, isolado, ele não convive com ninguém, ele também não tem oportunidade de fazer o bem e de auxiliar o progresso, tanto de si mesmo como da coletividade. E o homem gastou milhões de anos para aprimorar a palavra. A palavra é um dom. Aí, por exemplo, milênios atrás, na época das cavernas, né, nos antropóides, eles só tinham grunhidos, sons guturais. Com o tempo, o passar do tempo, o desenvolvimento da inteligência, com muito esforço, muita experimentação na convivência, é que eles foram formando as palavras. Então, a palavra é um dom muito nobre que levou milhares de anos para se constituir. E aí também o Miramês faz uma parte, né? faz uma ênfase de que o silêncio comedido, quer dizer, aquele silêncio na hora certa, é nobre, mas o silêncio absoluto, né, é um erro gravíssimo, porque a pessoa esconde esse dom maravilhoso que pode ajudar a muitos. Olha, pela palavra, a gente pode esclarecer, consolar. E ele, olha que bacana que fala o Miramês, o silêncio deve ser igual ao sal. Né? O sal, se a gente usar muito, estraga a comida, se usa pouco, fica insonso. Então, também o silêncio precisa ser usado com parcimônia. Ele diz: silenciemos no mal, sabe? Quando aqueles momentos de fofoca, de calúnia, de conflito, silenciemos no mal, mas não calemos no bem.
né? Quando a gente vê as injustiças, então a gente tem aí o dom da palavra, tem inteligência para fazer algo para melhorar o mundo. Que a palavra, diz o Miramês, é uma força poderosa. E aí a gente vai agora para o último trechinho desse capítulo 7, que é Laços de Família, questão 773. Por que entre os animais, os pais e os filhos não se reconhecem mais? Logo que esses não têm mais necessidade de atenções. Então, né, por exemplo, leãozinho, né? Nasce o leãozinho, a leoa dá todo o cuidado para esse leãozinho. Aí, quando ele cresce e vai morar sozinho, não se reconhecem mais. E aqui tem uma resposta muito interessante dos espíritos instrutores lá do Livro dos Espíritos, né? Os animais vivem da vida material e não da vida moral. A tertura da mãe por seus pequenos tem por princípio o instinto de conservação dos seres aos quais ela deu à luz. Então, nós temos o instinto de conservação, os animais têm o instinto de conservação. A, a mãe cuida da sua prole para conservar a espécie. Tem instinto de conservação individual e instinto de conservação da espécie. Agora, quando esses animais chegam no estágio que podem bastar a si mesmos, já sabem, né, caçar, se defender, a tarefa dessa mãe já está cumprida. E aí, nada mais lhe pede a natureza. Olha, a natureza é sábia, né? Por isso ela os abandona, para se ocupar com os recém-vindos, porque aí, né, esses já cresceram, eles já se viram sozinhos, a mãe nem os reconhece mais como filhos, depois de um certo tempo. Mas aí vem outra ninhada de, né, filhotinhos para ela cuidar. Então, os animais, eles cuidam da prole por instinto de conservação. Mas os seres humanos, nós que somos racionais, temos também os laços de afeto. Nós temos o instinto de conservação, mas além disso temos os laços de afeto. E é principalmente na família que lá nascem os laços de amor, justamente para promover a segurança dos filhos. A família é a primeira escola moral. Questão 774. Há pessoas que inferem no abandono dos pequenos animais pelos pais, quer dizer, acham, né, que pelo fato dos pais abandonarem seus filhotes, que entre os homens, os laços de família não são mais que um resultado dos costumes sociais, e não uma lei natural. O que devemos pensar disso? Então, aqui, né, Kardec fala, bom, tá bom, né? Na natureza existe o instinto de conservação, aí quando os filhotes se tornam independentes, os pais ou a mãe, dependendo da espécie, né, já não cuidam mais deles, os abandonam. Agora, no homem, existe a família por toda, né, uma encarnação. Isso daí é um aprendizado, é um costume social, ou é uma lei natural, né? É uma lei natural que está na nossa consciência. E aí os espíritos dizem, o homem tem destinação diversa da dos animais, porque, pois, sempre querer identificá-lo com eles. Então, os animais são irracionais, eles só têm instinto. Os homens já estão num degrau superior, eles são racionais, eles já desenvolvem o sentimento, o afeto, os laços de afeto. Então, eles dizem assim: no homem, há outra coisa além da necessidade física, há a necessidade do progresso. Os laços sociais são necessários ao progresso, e os laços de família são uma lei natural. Deus quis que os homens aprendessem assim a amar-se como irmãos. Então, família não é resultado de um costume social.
aqui nos ensina os espíritos, é uma lei natural. O nosso espírito, né, gravou essa lei natural. O homem tem outras necessidades além de sobreviver, né? Que os animais têm a necessidade de sobrevivência, mas o homem, por ser um ser racional, ele tem vida religiosa, política, social. A infância do homem é mais longa do que dos animais, justamente porque ele precisa se inserir, né, nessa vida religiosa, nessa vida política, nessa vida social. Por isso que a infância é tão longa e deve ser acompanhada de educação, né, da educação. E questão 775, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços familiares? E os espíritos dizem uma recrudescência do egoísmo. O egoísmo, né? Ele ficaria muito grande, né? Ele se fortaleceria. E o Miramês fala, o relaxamento dos laços de família seria para a sociedade um desastre moral, capaz de reduzi-la ao primitivismo. Na época, né, dos homens das cavernas, em que não se formava ainda um casal por toda uma existência. Eram bandos, né, de antropóides que só se uniam durante o acasalamento. Só depois é que, para sobreviver, eles desenvolveram a divisão de tarefas. Então, a, a fêmea, a mulher, cuidava dos filhos, o homem saía para caçar, né? E trazia o alimento para a família. Mas isso demorou um tempo para que isso se instituísse. E Miramês, então, também nos leva à reflexão. Como é que vamos preparar um homem e uma mulher de valor para o amanhã, né, que a sociedade precisa de pessoas íntegras, honestas, pessoas de bem, sem uma base, e essa base é a família. E o combate ao egoísmo, que seria assim, um desastre moral para a sociedade, o egoísmo existe, mas se ele se intensifica, então o desastre moral acontece ainda mais. Então, o combate ao egoísmo começa no lar, porque é no lar, né, que temos uma convivência mais próxima e existe essa possibilidade de ajuda mútua. E ninguém consegue viver sozinho, né? Resumindo tudo isso que os espíritos nos ensinaram, ninguém consegue viver sozinho, todos precisam de todos, e a família é essa grande escola da boa convivência. Grandes ensinamentos que nos traz a espiritualidade, né? Para a gente refletir sempre. Então, façamos uma vibração ao nosso planeta, a todos os países, todos os lares, que haja sempre muita paz, harmonia em cada rincão, em cada pedacinho desse chão terráqueo, que as pessoas se unam em laços de afeto, que as pessoas se ajudem e que possam, assim, progredir sempre, levando em seus corações os ensinamentos de Jesus, de que o importante é a caridade e todas as outras virtudes que dela decorrem, a paciência, a compaixão, tolerância. Então, vibremos para que todas essas bênçãos do Evangelho se espalhem pelo nosso planeta. A todos os lares, a aqueles também institutos onde as pessoas estão isoladas nos hospitais psiquiátricos, nas prisões, ou naquelas pessoas que estão num isolamento social, aquelas pessoas que são desabrigadas, os moradores de rua, com certeza
passam por grandes momentos de aprendizado, então que eles sejam fortemente amparados pela espiritualidade amiga. Vibremos também pelos orfanatos, pelos asilos, que também são lares, que também são comunidades, que esses laços de afeto se fortaleçam e vibremos também por nós mesmos, pelos nossos mentores. Senhor Jesus, agradecemos imensamente por ter criado todo o universo, por ter criado esse lindo planeta Terra, por nos ter dado a vida. Nós agradecemos, Senhor, por tudo que já construímos de nós mesmos, pelas muitas encarnações que já tivemos. Agradecemos todas as oportunidades que tivemos de progredir, agradecemos por todos os que nos auxiliaram, nossos pais, professores, amigos, desta e de outras encarnações. Agradecemos pelo momento atual, pela nossa saúde, pela nossa família, pelos nossos amigos e pela oportunidade de estarmos aqui aprendendo um pouquinho mais. Senhor, abençoa-nos a todos. Que assim seja. Muito obrigada, amigos.